Nós somos a Aliança Libertadora. Senhoras e senhores, povo de todo o Brasil, brasileiros e brasileiras que dão mais do que você recebe por essa nação. Eu sou Ninja Verde, o líder da Revolução Cultural e Econômica do Estado do Rio Grande do Sul. Povo do Brasil, a Aliança Libertadora faz votos misericordiosos de muita paz a todos os brasileiros e brasileiras. Eu mesmo não sou homem de paz. Não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eu vim trazer a espada, povo do Brasil. Brasileiros e brasileiras, 350 anos antes de Jesus Cristo, existiu dois homens muito famosos no mundo inteiro. Alexandre o Grande, que foi o grande líder militar da Macedônia, ele tomou o mundo inteiro para ele. Alexandre o Grande foi um grande homem. Ele encampou muitos reinos, muita terra, toda a riqueza do mundo era dele. Ele hoje era como se fosse um presidente americano, um homem muito poderoso. E existiu outro grande homem, um mestre, um professor, um filósofo chamado Diógenes. Esse Diógenes foi o professor do Alexandre Magno, o grande conquistador da Macedônia. Quando Alexandre era jovem, esse Diógenes, esse professor, filósofo, homem grego, homem letrado, ensinou Alexandre o Grande a ler e a escrever e a pensar também. Todos os grandes imperadores tiveram grandes filósofos do seu lado. Calígula teve o filósofo Sêneca. Todos os grandes homens tiveram grandes filósofos ao lado deles. E esse Diógenes pregava a busca da felicidade. Ele pregava como que a pessoa conseguia encontrar a felicidade. Diógenes dizia que a felicidade não está em você ter muitos bens, muitas terras, muitos rebanhos, muitos escravos. Naquela época, 355 anos antes de Jesus Cristo, há 2.350 anos atrás, existia muitos escravos. As cidades eram invadidas e saqueadas, e as pessoas que sobravam vivas eram transformadas em escravos para trabalhar de graça a vida inteira. Era assim que funcionava. Uma cidade invadia outra, roubava as riquezas, matavam as pessoas, e quem sobrasse vivo virava escravo. Era assim que funcionava. Foi uma época muito antiga, uma época de ouro da filosofia, da sabedoria da cidade de Atenas, lá na Grécia Antiga. Existiam muitos homens, Sócrates, Platão, Nicodemos, existiu grandes filósofos, homens de grande sabedoria, Sêneca. Naquela época, foi uma época de ouro. E esse Diógenes pregava para todos os seus alunos que o homem não tinha necessidade de ter muitos escravos, de ter casas grandes, de ter propriedades. E esse Diógenes, como ele era um mestre, ele tinha que dar o exemplo para os alunos dele. E ele começou a ficar cada vez mais pobre. Diógenes foi morar dentro de um barril de madeira, um barril de fazer vinho. Ele morava dentro. A casa dele era um barril de madeira. E as únicas propriedades que Diógenes tinha
era uma lamparina que põe óleo. É uma lamparina antiga, tipo uma lanterna, para se iluminar de noite, para ver o que está acontecendo à noite. E um copo de madeira, um copo que Diógenes usava para beber água. E algumas roupas, era só isso. E alguns cachorros que tinha junto com Diógenes. Diógenes, o filósofo, gostava de cachorros, de animais. Sempre tinha 3, 4 cachorros junto com o Diógenes, morando com ele, cuidando dele. E Diógenes, certa feita, ele chegou em frente de uma estátua do deus Dionísio, de um deus da riqueza, um deus grego da riqueza. Chegou na frente da estátua de deus Dionísio, o Diógenes, em praça pública, e começou a pedir esmolas para o deus Dionísio. Começou a pedir dinheiro, pedir moedas para aquela estátua. E o povo sabia que Diógenes era um mestre, era inteligente. Foi chegando perto, foi se aproximando de Diógenes para ver o que Diógenes estava fazendo, conversando com uma estátua, pedindo esmola para a estátua. Só que a estátua, esse deus Dionísio, não deu moedas de ouro para Diógenes, não deu esmolas, porque era uma estátua de pedra. Daí as pessoas perguntaram para Diógenes: por que você pede esmolas para uma estátua de pedra? Você sabe que a estátua de pedra não vai dar esmolas, por que tu pede? E Diógenes respondeu: eu peço para essa estátua de pedra porque conheço o coração do ser humano. Eu sei que o ser humano não quer dar esmola, não gosta de dar esmola. Então eu já peço para a estátua de pedra, porque eu tenho que acostumar a não receber esmola, a não ganhar esmola. Eu tenho que acostumar a viver com os meus poderes, com as minhas forças. Eu não vou pedir esmola para a pessoa viva. Prefiro pedir para a estátua que não dá esmola, para eu me acostumar, porque o ser humano não gosta de ajudar o outro. E Diógenes era um grande mestre, e ele ia ensinando toda a sabedoria dele para os alunos que ele tinha muitos alunos. E esse Alexandre Grande, depois que aprendeu a ler e escrever com Diógenes e aprendeu um pouco da vida, saiu da cidade de Coríntios e foi fazer a guerra, foi com o pai dele conquistar cidades, e teve sorte. Alexandre o Grande foi um grande militar, ele foi invadindo cidades e tomando terras e crescendo o império, e foi indo fazendo a parte militar dele, porque ele era um soldado, o Alexandre Grande, e ele foi conquistando o mundo inteiro. Conquistou todo o mundo. Alexandre Grande conquistou o mundo inteiro. Isso em uma campanha de 10 anos, uma campanha militar de 10 anos, ele tomou conta do mundo inteiro. Alexandre o Grande, que era aluno de Diógenes, aquele filósofo. E Diógenes continuou na cidade de Coríntios, dando aulas, ensinando os alunos a ler e escrever e a pensar, E o tempo passou, e as forças de Alexandre voltaram para aquela terra de Coríntios para saquear a cidade. Antigamente, esse Alexandre Grande saqueava as cidades. Ele invadia e tomava tudo, era tudo dele. Eram exércitos de assaltantes, trocando em outras palavras. E as tropas de Alexandre sitiaram a cidade de Coríntios. E todas as pessoas da cidade de Coríntios começaram a fortificar a cidade, começaram a arrumar as muralhas para que Alexandre não entrasse na cidade. E Diógenes falou para as pessoas: não adianta fortificar as paredes, o exército de Alexandre é muito grande, ele vai tomar a cidade igual. O melhor que nós temos a fazer é entregar a cidade para ele, para Alexandre, para que ele faça o que ele quiser, que ele saqueie, mate e pile e faça o que ele quiser. O melhor é entregar a cidade. E as pessoas não escutaram Diógenes. E Diógenes pegou os discípulos dele e foi para uma caverna, numa montanha. Ele sabia que a cidade ia ser destruída. Os exércitos de Alexandre o Grande invadiram a cidade de Coríntios e destruíram toda a cidade, mataram todo mundo que fazia resistência e escravizaram as pessoas que sobraram. Mas Alexandre,
ficou sabendo que ainda estava vivo, o filósofo Diógenes estava vivo em uma montanha, escondido dentro de uma caverna. Estava lá vivo. E Alexandre se lembrou que esse filósofo Diógenes foi professor dele, ensinou ele a ler e a escrever. E Alexandre mandou o general dele ir lá falar com Diógenes, para que Diógenes viesse ali no barco onde Alexandre estava, para eles conversarem, porque Alexandre era amigo de Diógenes. Eles eram amigos. Os generais foram lá falar com o Diógenes, disseram para Diógenes: sábio, grande sábio, se você não for lá falar com o nosso mestre, com o nosso líder Alexandre, Alexandre vai mandar os exércitos voltar aqui e terminar com o resto da cidade, matar todos os que sobraram. O melhor que tu tem a fazer, sábio, é ir lá conversar com Alexandre. Vai lá no barco onde Alexandre está, para ver o que Alexandre quer. Diógenes olhou para a cidade estava destruída, não tinha mais o que destruir naquela cidade. Pegou e falou para os generais de Alexandre: não, eu não vou, Se Alexandre quer falar comigo, ele que venha aqui na minha caverna. Ele que venha aqui onde eu estou, na minha caverna. Eu não vou lá onde ele está. Não vou nem vivo e nem morto. E os generais foram até Alexandre e falaram para Alexandre: o sábio não quis vir aqui, Alexandre. Ele falou que você que vai ter que ir lá. E todas aquelas pessoas deram risada de Alexandre, porque ninguém desobedecia Alexandre o Grande. No mundo inteiro, ninguém desobedeceu Alexandre o Grande. Foi a primeira pessoa que desobedeceu Alexandre o Grande. Todos aqueles generais deram risada, fizeram chacota, judiaram de Alexandre, deram risada, acharam engraçado daquele mendigo não querer ir falar com o homem mais importante do mundo. Acharam engraçado aquilo. E Alexandre pegou os homens dele, os generais, e os cavalos e toda aquela trompa, aquela corte, e foi até a caverna, porque Alexandre conhecia Diógenes. Alexandre sabia que Diógenes não se importava com riquezas, não se importava nem com a vida dele mesmo. Alexandre chegou lá na caverna onde Diógenes estava. Ficou na porta da caverna, olhando Diógenes. E Diógenes estava tomando sol na entrada da caverna. Era de manhã cedo. Os antigos acordavam cedo. E ele estava tomando sol na caverna, se esquentando. O Diógenes estava se esquentando, junto com os cães dele e junto com os alunos dele. Estava ali se esquentando no sol. Lá na Grécia é muito frio no inverno, é muito frio. O sol é muito precioso. O sol dá calor, dá energia, dá luz. É muito importante o sol lá na Grécia, no inverno. Diógenes estava se esquentando. E o Alexandre Grande chegou com toda aquela pompa, com todos aqueles homens, com todas aquelas maravilhas, e falou para Diógenes: Diógenes, o que você deseja? Eu sou Alexandre. Você lembra de mim? Eu sou Alexandre, o Grande. Eu saí pelo mundo e eu conquistei o mundo inteiro. A Pérsia é minha, a Grécia é minha, a Península da Itália é minha, o Mar de Drento é meu, a Ásia é minha. E o Alexandre ia falando que ele era um grande homem, tinha conquistado todas as riquezas, o mundo inteiro era dele. E Alexandre ia falando aquilo, e o sábio ficava escrevendo no chão, com o dedo na areia. Ficava escrevendo no chão e escutando Alexandre falar, porque o sábio já era um homem velho, estava doente, já era velho, estava deitado no chão com poucas forças, estava deitado. E Alexandre era jovem, era um homem jovem, não tinha 30 anos, era um homem jovem, Alexandre. Enquanto Alexandre se gabava e dizia que ele tinha o mundo inteiro, o sábio ficava quieto ali na frente, estava calado. O sábio olhou para Alexandre e perguntou para Alexandre: você é o Deus Sol? Tu é o Deus Sol? Você pode me dar um pouco de sol? Alexandre disse: não, eu sou só Alexandre, eu sou só um homem.
Eu não posso te dar o sol, não posso dar luz do sol para você. E aquele sábio a levantou de pé e empurrou Alexandre. Empurrou Alexandre, empurrou o homem mais poderoso do mundo. O sábio empurrou Alexandre. Para Alexandre sair da frente do sol. Porque o sábio queria tomar sol. A única coisa que o sábio queria não eram as riquezas que o Alexandre podia dar para ele. Joias, dinheiro, cidades, mulheres. Não, não era isso. O sábio só queria tomar o sol. Só queria tomar o sol. Todos aqueles generais do Alexandre que estavam ali, olhando aquela cena, deram risada, fizeram chacota do grande Alexandre, que foi humilhado 2 vezes em um dia. Em um dia, o homem mais poderoso da terra foi humilhado 2 vezes por um velho doente que morava em uma caverna. Um sábio que morava em uma caverna. Humilhou o grande dono do mundo inteiro 2 vezes num dia. E aquelas pessoas deram muita risada e fizeram chacota, acharam muito engraçado aquele mendigo ter empurrado o Alexandre para poder ganhar sol. Acharam muito engraçado aquilo. E Alexandre saiu triste, porque ele não pôde dar nada para aquele sábio. O sábio não queria nada de riqueza, só queria tomar sol, só queria se esquentar no sol. Só isso que ele queria. Quando a comitiva de Alexandre ia saindo, com Alexandre e os generais iam saindo de perto do sábio, o Alexandre parou e falou para todas aquelas pessoas, aqueles 400 pessoas que estavam com ele, falou em voz alta: se eu não fosse Alexandre, o grande, eu queria ser Diógenes. Falou isso para todas aquelas pessoas. Todo mundo ficou calado, O maior homem do mundo queria, se ele não fosse Alexandre, ele queria ser aquele sábio, o maior homem do mundo. Para vocês terem uma ideia, Alexandre convidou o sábio para tomar mais cidades, para ter mais sucesso na vida. O sábio não quis o convite de Alexandre. Não quis riqueza, não quis nada. O sábio não quis nada disso. 3 anos depois que Alexandre esteve com o sábio, Alexandre foi morto. Não valeu a pena aquelas guerras que Alexandre fez. Matou todo mundo para ter riquezas, ter tudo aquilo. E ele não encontrou a felicidade. Alexandre acabou uma vida com a morte. Morreu Alexandre jovem. Um homem jovem morreu. Ele conquistou o mundo inteiro, mas não encontrou a felicidade. A felicidade não está em ter muitos bens. Alexandre teve o mundo inteiro a seus pés e não encontrou a felicidade. Aquele sábio que morava em uma caverna era um homem livre, poderia fazer o que ele queria da vida. E diz ele que ele era feliz sendo daquele jeito, morando numa caverna, tomando água num copo. Um dia, aquele sábio pegou o único copo que ele tinha e atirou fora. Ele não quis mais o copo, não quis aquele bem chamado copo, porque ele viu uma criança tomar água com as mãos. Aquela criança bebia água com as mãos. E o sábio percebeu que a mão dele era melhor que o copo para beber água. E ele não quis mais nem o copo, para vocês terem uma ideia. Diógenes foi um homem desprendido de bens. Ele não tinha bens. Ele morava em um barril e morava em uma caverna. Ele só ganhava com os ensinamentos dele para comer. Só para comer e viver. E morreu velho. E Alexandre, que teve tudo, morreu jovem. Para vocês terem uma ideia, povo do Brasil, as riquezas traz preocupações. Esse sábio Diógenes falava para as pessoas que as riquezas traz preocupações. Que se aquela cidade de Coríntios não tivesse tanta riqueza, não ia gerar a cobiça dos homens de Alexandre o Grande para invadir aquela cidade. E a invasão trouxe a morte. A invasão da cidade trouxe a destruição. Ninguém escutou Diógenes. E até hoje as pessoas não escutam o sábio Diógenes. Ninguém escuta Diógenes. Diógenes fala até hoje que nós não precisamos de tantos bens para viver. Mas ninguém escuta Diógenes até hoje. As pessoas são materialistas. Preferem ter os seus carros bons, carros com motores fortes, carros poluentes, carros que destroem a natureza. Preferem ter casas grandes, aonde os filhos casam e vão embora e o ninho fica vazio.
A síndrome do ninho vazio, que é ter a casa vazia, é um problema mundial, é um problema aqui no Brasil, é um problema na América do Norte. Os filhos crescem e vão embora, igual passarinhos. E os casal de velho ficam com a casa grande, vazia, sem filhos, sem nada, porque os filhos foram embora. É assim que funciona. E isso gera tristeza, gera muita tristeza no mundo. A síndrome do ninho vazio. Muitas pessoas passam por isso, criam seus filhos e os filhos vão embora. E o velho fica sozinho, atirado num canto para morrer. Esta é a realidade do ser humano. Ninguém escuta Diógenes. Diógenes foi um grande filósofo, um grande mestre. Nem o maior homem do mundo não escutou Diógenes na época. Não escutou. Alexandre Grande foi um grande homem, mas ele teve um fim violento e um fim que não foi bom. Foi assassinado, povo do Brasil. Deixo uma boa noite para todos vocês que são da noite. Deixo um bom dia para todos vocês que são do dia. E deixo uma boa tarde para todos vocês que são da tarde. Eu sou Ninja Verde, o líder da revolução cultural e econômica do estado do Rio Grande do Sul. A sede da minha Aliança Libertadora é aqui na cidade de Passo Fundo. E você está convidado para vir conhecer nós e fazer parte da Aliança Libertadora. É um movimento filosófico, um movimento cristão, povo do Brasil. Nós defendemos a união da família, defendemos as igrejas brasileiras, povo do Brasil. Muito obrigado, povo brasileiro. Muito obrigado, povo brasileiro. Esses são os meus quadros, povo do Brasil. Eu faço belas obras de arte, povo brasileiro. Sou um artista, ator e artista e político. E eu vou mudar o Brasil, povo brasileiro. Vou mudar a América Latina e o mundo. Pode acreditar nisso. É cedo ainda para minha estrela brilhar, mas a minha estrela vai brilhar, brasileiro e brasileira.